6 horas 26 minutos. Eu não olho pelo relógio quando eu vou tratar o gado, quando eu vou tratar os porcos, isso. Isso eu faço assim, sem saber que hora é. Ela é diretora, atriz e produtora. Começou a sua carreira profissional em Porto Alegre, onde trabalhou com teatro. No início dos anos 90, se mudou para o Rio de Janeiro e passou a atuar também em televisão e cinema, até se dedicar à direção e mergulhou no seu passado pesquisando a comunidade alemã de Walachei, onde nasceu e viveu até os 9 anos de idade. No Estúdio Móvel de hoje, eu converso com a Rejane Zillis. Era uma época que era proibido falar alemão e a gente ficou quieto, não sabia, os pais não sabiam falar português, e daí a gente ficou quieto, o que fazer? Então, não sabia falar, não, a gente nem abriu a boca. Hopsasasa, alles ist möglich. Hopsasasa, alles ist wahr. Oi, Rejane, bom te encontrar aqui no Estúdio Móvel. Vamos viajar logo para Walachei? Vamos. Me apresenta, que lugar é esse? Bom, Walachei é uma pequena comunidade, como você falou, né, de origem alemã, no interior do Rio Grande do Sul. Fica mais ou menos entre Porto Alegre e Gramado, assim, para situar, logo no início do pé da serra, assim. E é até hoje um lugar assim bem especial, bem particular, porque apesar deles, dos primeiros moradores do Walachei, né, terem chegado ao Brasil em 1830, quer dizer, estamos falando de 190 anos, até hoje ainda se preservam hábitos, costumes muito particulares, a língua oficial ainda é o alemão. E você falava alemão, então, na infância? Falava, eu só aprendi a falar português com 7 anos de idade, quando entrei na você escola. foi para a escola, Isso. então? Mas o curioso disso é que, assim, se você fosse filha de alemães, você diria, ok, você é filha de alemães, você fala de, né? Bom, não me surpreende que você tenha tido a ideia, a curiosidade de se dedicar a fazer um documentário, um filme sobre Walachei. Agora eu fico pensando, assim, já que você nasceu lá, passou a infância lá, né? Boa parte da vida lá e tal. Quando você volta para lá, já mergulhando no filme, você se surpreendeu? Acabou descobrindo coisas que você não conhecia? Eu sempre tive uma ligação muito forte com o lugar. Não sei se é por isso, por eu não querer voltar, por não querer ter saído de lá. Sempre tive uma ligação muito forte. Então, assim, sempre que eu ia para o sul, quando eu voltava para o sul, eu acabava indo para Walachei visitar os meus tios e tal. Então, assim, esse olhar de cineasta, de pesquisadora, de quem está procurando elementos para fazer um filme, mudou muito, claro, a minha percepção do lugar. Então, eu volto mais atenta às histórias, mais atenta a conhecer outras pessoas que talvez eu conhecesse assim por lembranças, né? Mas não conhecia muito. Quando você volta a trabalho dessa vez, assim, você conhece outras pessoas, você se depara com coisas que te surpreenderam? Volta à pergunta inicial, assim. Eu sei que tem um senhor lá que também é uma espécie de historiador do lugar. Ele vem para você, ele é revelado para você a partir dessa pesquisa. Como é que você chega nele? Quando eu volto para fazer a pesquisa, para começar realmente o processo de construção do roteiro, eu me deparei com essa figura linda, que é esse professor, que chama João Beno Wendling, que faleceu agora há uns 2 anos atrás, e ele tinha feito ele registrou num livro a história do lugar. Só que a forma como ele fez isso é muito bonita. Ele fez tudo à mão, né? Porque se você, quando você tiver contato com o filme, né, você vai entender também que tudo é ainda muito rudimentar no Walachei. Quando eu filmei não tinha internet, não tinham linhas telefônicas, então também não tinha computador, né? Então esse professor escreve da forma como ele estava habituado a escrever. Ele escreve à mão, um livro de quase 400 páginas, com aquela letrinha caprichada de professor. Muitas lindas flores há no meu jardim, rosas multicores, cravos e jasmim. La 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 la
tem amor perfeito. É daí que vem o título do curta, o É livro daí de que vem o Valahai? título de curta. E ele me fez, inclusive, mudar o meu projeto. Porque o meu projeto inicial era fazer logo longa. Quando eu conheço o professor Beno e ele me apresenta esse tesouro, né, que é esse livro, manuscrito, ele já estava com 82 anos na época. Eu fiquei imaginando o tempo que eu levaria para conseguir captar e fazer um longa. Eu mudei o meu projeto, transformei no projeto de um curta, voltei para o Rio e aí ganhei o edital da Petrobras, né, então eu consegui realizar ele com o programa cultural da Petrobras e imediatamente eu pude filmar, então foi muito legal, assim. Você deve estar assistindo muitos filmes, muitos documentários, enfim, para o festival O Mimo, né? Que você é Sim. diretora e também faz a curadoria. Sim, São sim. 4 cidades: Ouro Preto, Tiradentes, Paraty e Olinda. E Olinda. Em Pernambuco. O Mimo é um festival que a gente começou há 10 anos em Olinda, né? Ele nasce em Olinda e agora já há uns 3 anos ele está com uma expansão para essas outras cidades que você mencionou, Ouro Preto, Paraty e Tiradentes. E a gente está agora, né? Está no meio da etapa assim, de realização do festival e é curioso porque é um festival de filmes apenas com temáticas ligadas à música. É um festival de música e cinema e eu faço toda a curadoria e programação da parte de cinema. E você pode me dizer que de 10 anos para cá, eu imagino, e quero ouvir de você, assim, a produção aumentou bastante? Muito, muito. Né? Mas aumentou de uma forma impressionante. Eu me lembro que no primeiro ano eu tive que pensar, assim, tive até uma certa dificuldade para encontrar 3 bons filmes. A gente recebeu agora nessa última edição, eu recebi 157 inscrições de filmes com essa temática. Se você pensar que é um recorte dedicado à música, né, uma coisa muito, muito segmentada, é um número bastante impressionante. coisa. Como é que você dá conta, Regiane, assim, desse lado cineasta, que a gente conversou bastante, esse lado também diretora, curadora de festival, e atriz, como é que fica, assim, o cinema, a televisão? É difícil, viu? Você joga nas 11, né? Mais ou menos, é difícil. Às vezes eu fico pensando, poxa, será que se eu não tivesse me dedicado só a uma coisa, essa coisa não estaria mais mais para frente? Mas a gente é o que a gente é, né? Eu tenho essa capacidade, sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, assim, sempre joguei em várias frentes. E eu tenho interesses, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu tenho interesses por muitas coisas. Was ist los? Was ist passiert? Uma atriz, eu imagino que também te proporciona conviver com outros cineastas. Claro, São porque no cineastas fundo, muito bacanas que você já no trabalhou. fundo as coisas vão se completando, né? Uma coisa vai puxando a outra. Claro, eu diria assim, eu acho que quando você é atriz, eu sou atriz de formação, né? Foi o que me moveu a saída do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, foi a vontade de trabalhar mais essa porção atriz, né? Isso é o que veio, esse foi meu carro-chefe quando eu cheguei aqui, né? O que mais eu fiz faculdade de artes cênicas, me formei na Unirio, fiz muitas coisas, né? Cheguei a trabalhar bastante, mas depois eu fui sendo puxada por outras coisas que também são do meu interesse, né? Então, assim, eu sempre digo assim, você não deixa de ser atriz, você deixa de estar atriz, às vezes, né? E por um tempo. Cabe várias Rejanes Cabe aí. várias aqui, mas é um desejo. Eu tenho também um projeto como atriz que eu quero retomar para o próximo ano, quem sabe eu consigo, para voltar para o teatro. Regiane, o que é que te move, hein? A fazer arte, a tudo isso que a gente conversou hoje? Paixão. Acho que é paixão pelo que a gente faz, sabe?